sobre questões relacionadas ao festejo junino, que é uma das paixões dele como um bom nordestino, bom baiano, né, mas enraizado paraense, já aqui em Parauapebas há muito, mas muito tempo. Luiz Vieira, eu não sei nem como é que eu chamo. Eu não sei se eu chamo de ex-secretário de administração, não sei se secretário de meio ambiente, ex-secretário de... que mais? De De administração, de educação, né? Enfim, ou de escritor, ou de empresário, mas enfim, Luiz Vieira, seja bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado por ter aceitado esse bate-papo aqui com a gente. Luiz Vieira está de bom tamanho, ou professor Luiz Vieira, muito obrigado pelo convite. Isso aí é um prazer estar aqui. E sempre esse bate-papo assim eu nunca dispenso. Como um bom baiano, né? Bom baiano, bom de E prosa. paraense de coração, sempre é um prazer. Tempo já de paraense. Cara, eu cheguei aqui no Pará, eu tinha 4 anos de idade, viu? Então já tem uns Então, 2 dias, tem né? uns 2 dias aí. Pegou Já umas boas aprendi a chuvas comer maniçoba, tacacá, então, paraense mesmo. e fazia, mano. E faço uma boa maniçoba, faço um tacacá, um bom pato no tucupi. Então, realmente eu posso dizer que eu incorporei a cultura paraense. Maravilha. Só não aprendi a dançar o carimbó. Mas não abandonou a baiana. Se bem que já chegou aos 4 anos, né? Então a cultura já foi paraense mesmo. Mas é impressionante como é essa questão cultural, né? Porque até hoje, gente que não me conhece pergunta se eu sou baiano. Ainda identifico em mim o sotaque, o estilo baiano. Mas aí foi herança também, né? Herança, a família toda, né? A família toda da Bahia, então não tem jeito. Bom, um dos assuntos que me fez te convidar para vir aqui, Luiz, foi o fato de você, né, já ter viajado, teve lá para São... Me deu um branco agora aqui. Ah, o Caminho de Santiago, né? Caminho de Então, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, o fato de você escrever para blog, ou seja, também já vereador nessa área também aí da Já, comunicação, tem um vozeirão, nunca trabalhou em rádio não, né? Ou já? já tive uma pequena experiência já. Sério, Uma Luiz? pequena experiência. Já trabalhei, inclusive, aqui em Parauapebas, uns 2, 3 meses. Na rádio, na época, era a rádio, era Terra, né? Na liderança, lá do Sérgio Anagráfica, né? Olha, E já fiz essa experiência lá, muito bacana, foi bom. legal. Mas a paixão pela escola, Paixão pela escola fala sempre mais alto, falou mais alto, né? Então foi uma experiência boa, mas estava demandando muito tempo, me tirando muito tempo de outras paixões. bom, como eu falei, um dos assuntos que me fez te convidar para vir aqui foi exatamente a questão da tua escritura, né? Do teu escrever, do teu pensar. Você já escreveu 2 livros. O primeiro foi Dois livros, sucesso. sucessos. E esgotou, inclusive, na editora, né? Como é que era o nome, o título? O Escorpião e a Borboleta. O que era o Escorpião e a Borboleta? Olha, é uma história até engraçada porque ele nasceu assim de forma despretensiosa com o objetivo de abrir caminho para minha literatura, para o meu mundo de escritor. Depois que eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, eu comecei a escrever o meu livro atual, que é O Caminho das Estrelas. Quando eu estava no meio do livro, eu pensei, esse livro vai ser bom. Então ele não poderá ser meu primeiro livro, minha primeira experiência como escritor. E aí eu parei, abandonei o Caminho das Estrelas e fui construir o Escorpião e a Borboleta, que é, na verdade, uma coletânea de contos e crônicas. Como você falou anteriormente, na época eu escrevi um blog do Luiz Vieira, e ali eu extravasava a minha necessidade de escrever. Escrevia vários contos, crônicas. Meu blog era essencialmente político, mas quando eu queria me desintoxicar, aí eu partia para outra área, escrever crônica, poesia, contos. E aí eu peguei, escolhi aqueles contos ali do blog, as crônicas, fiz essa seleção e publiquei meu primeiro livro, Escorpião e a Borboleta. Houve aí. São 2 perguntas que eu queria te fazer. Houve alguma provocação de quem lia? Falou para ti, pô, Luiz, acho que isso aqui podia virar um livro, isso aqui podia ser impresso. Por outro lado, também houve alguma inspiração para que você se baseasse, ó, pô, eu me inspiro muito em fulano, eu acho que isso aqui
pode virar um livro? As ideias de onde é que surgiam? Houve, não nesse, como eu falei. No Caminho das Estrelas eu escrevi um diário e publiquei alguns trechos no meu blog. E alguns trechinhos eu ia colocando na época, só tinha Facebook, né? E aí alguns amigos falando, cara, isso aqui dá um bom livro. O pessoal ia lendo alguns textos do Caminho das Estrelas. Não tinha pretensão de ser livro. Era apenas um diário de viagem onde eu ia compartilhando com meus amigos através do meu blog. E aí o pessoal começou, cara, isso aqui dá uma boa história, isso aqui dá um bom livro. E eu, fazendo uma releitura, eu pensei, não é que dá mesmo? Pode ser, né? Pode ser que dê um bom livro. Então eu comecei essa construção assim, incentivado aí por amigos generosos que gostaram da leitura do meu diário, né? Então, para essa experiência, quando eu pensei, esse livro, ele não merece ser o primeiro, né? Porque o primeiro livro, você não tem experiência nenhuma, você não conhece esse mundo editorial, não fazia ideia de como era para você chegar numa editora, como ia fazer para virar, para transformar no livro. Então, por isso que o Escorpião e a Borboleta foi tipo uma cobaia, né? É aquele filho que Aquela foi experiência, feito por experiência para me dar know-how, para mim saber como funciona esse mundo editorial, como é que eu vou me aproximar de uma editora. Então foi toda essa experiência e deu certo, graças a Deus. Gostei muito da experiência. Falei, agora está pronto para nascer, para gestar o livro O Caminho das Estrelas, que é o meu atual. Saiu quando esse livro? Esse livro foi publicado em 2019 pela editora Eliseu. É interessante que já no meu segundo livro eu fiz um resumo, um pequeno resumo, mandei para várias editoras. E falei, olha, se alguma aí me oferecer um bom retorno, eu vou publicar. Não vou fazer como no primeiro. No primeiro, não. Eu fui numa editora dessa comercial, falei, olha, 1.000 unidades custa tanto. Paguei, fui lá, peguei a caixona, as caixas de livro, trouxe e vendi. O Caminho das Estrelas eu já disse, não, ela tem que sair numa editora realmente editora de verdade, né? Que invista em mim, que goste da minha obra, que fale, eu vou investir, eu vou publicar isso aqui, eu vou divulgar. E aí eu mandei para várias editoras. Para minha surpresa, eu tive retorno de 5 editoras. Olha que bacana. Que falaram que se interessaram na minha obra. E aí, claro, eu já fiquei, né? Já foi, poxa, já virei escritor. Né? Até então já tinha publicado um livro, mas não me via como escritor. E quando eu vi 5 editoras que se interessaram, aquilo me deixou com muito orgulho, né? Então eu escolhi essa aqui, a editora Viseu, que é uma editora lá do Paraná, e que ela me fez a melhor proposta, né? A proposta de divulgação, de retorno financeiro, né? Foi a que ofereceu o maior retorno, né? Você conseguir hoje uma editora que te pague 20% de royalties do seu livro é uma coisa rara, né? Que a média hoje é 10%, 8%, 10%. Quando há o investimento. Quando há o investimento. Então, além disso, a editora me colocou assim, hoje, Laércio, se você procurar no celular aqui, qualquer livraria online, qualquer livraria virtual, tu vai clicar lá o nome da minha obra, o autor, tu vai encontrar. Qualquer uma. Amazon, tu vai na Amazon, compra meu livro. Então isso é muito bom, isso é uma coisa que eu não poderia abrir mão disso, né? Um escritor que tem seu livro em todas as plataformas digitais, todas as livrarias digitais, isso é uma honra, né? Então uma amiga minha que mora lá nos Estados Unidos falou, Luiz, como é que eu faço para comprar teu livro? Aí no Brasil, né, alguém compra aí e manda para mim, eu falo, menina, vai na Amazon, que eles te entregam aí nos Estados Unidos, na tua casa, né? Então, assim, só um exemplo de por que eu escolhi essa editora. Né? Porque é tipo um filho, né? É um filho, né? É um filho que você vê crescer e você cuida e vê o resultado, né? A gente pode falar que esse filho já está engatinhando, já está caminhando, como é que está a situação desse filho? Já o filho eu diria que já adquiriu vida própria, né? Hoje ninguém fica rico com literatura, com livro, né? Ainda mais com a internet aí. Não, né? um escritor hoje, para ele conseguir
ganhar algum dinheiro importante com venda de livro, é assim, acontece 1 em 1 milhão. Você vê alguns livros de sucesso aqui brasileiro, né? Os Que best-sellers. best-seller, né? Mas você vê os top 5 hoje, você pega os 10 mais vendidos, sei lá, você pode ver que são livros praticamente de autoajuda, né? Aquele que pegou o filão aí, estourou. Às vezes a Né? mídia também aponta ali o canhão, joga A o canhão de mídia, o luz ali. cara, você pegou um diretor ali que gostou daquele ali, simpatizou. Então, assim, um livro para ser o mais vendido não quer dizer que ele seja o melhor. Sim. Tem muita gente boa, muito livro bom no mercado que não conseguiu chegar nem nas plataformas, nem onde eu cheguei. A minha Conheço área mais- livros muito que, sabe, que eu considero o cara assim, é um baita de um escritor, que eu não chego aos pés dele, e ele não conseguiu sequer colocar o livro dele nas plataformas digitais, nas livrarias virtuais. Então é um mercado muito, muito injusto, eu diria. Né? Que Isso alguém- passa também pela música, né? Tem Como na muita gente música, igual né? que tá no anonimato aí, né? Exatamente, né? Quanta gente boa, com um talento que não consegue deslanchar. Falar em gente boa, em artistas, escritores, você já foi aqui em Parauapebas, secretário de Meio Ambiente, secretário de Administração, é professor, já pertenceu, inclusive, salvo engano, à Academia Parauapebense de Letras, né? já. Pediu para sair, Sim. daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. E aí eu queria que você fizesse a tua avaliação dessa produção local. O que está faltando para alguém deslanchar ou cai nesses desafios que você citou aí superficialmente? Olha, Laércio, a minha passagem pela gestão pública aqui em Parauapebas foi assim Hoje avaliando, eu acho que eu tive uma boa experiência, mas também uma frustração. Porque quando eu assumi um cargo público, na primeira vez, na primeira gestão do prefeito Daci, eu fui secretário de Meio Ambiente. Fui mais do que o secretário, eu criei a secretaria. Eu fundei, não existia. Eu criei a Secretaria de Meio Ambiente e criei todo o arcabouço, né? Tudo que nós temos hoje de leis ambientais, de regras, foi tudo criado ali, né? As equipes, né? Toda a filosofia da secretaria e sempre, desde esse princípio, quando eu assumi esse cargo, foi muito assim, com idealismo, né? Com aquele sonho, olha, a gente pode mostrar que pode ser diferente, que na política a gente pode ser diferente, podemos mostrar resultado, podemos contribuir com a nossa comunidade, aquele sonho de construir uma Parauapebas sustentável, ecologicamente correta, sabe? Então a gente foi muito nisso, e com paixão e emoção mesmo, né? Claro, estudando ali, lendo como é que faz para você oferecer o melhor. Mas aí você tem uma barreira muito grande, que é a questão política, né? E que eu nunca lidei muito bem com isso, apesar de que eu acho que o homem, por natureza, ele é um animal político. Ninguém pode falar assim, eu não sou político, eu não gosto de política. Não. Se tu come, se tu bebe, se tu respira, tu é político. Já nasceu? Já nasceu político. Tu toma decisão todo dia. Né? Então, há uma tendência de negação da política porque as pessoas veem algumas práticas que não tem nada a ver com política e entendem que aquilo é política. E quer queira, quer não, a gente sempre depende da política para nascer, para viver e até para morrer. Não Até tem pra jeito, morrer. em todos os aspectos. E aí o que te frustrou? Foi essa questão de não saber lidar exatamente com os desafios do trato político? Vamos dizer que eu não me adaptei à malandragem política, né? Porque você quer, para mim, o gestor, no caso eu estava como gestor, tem que fazer o que é o correto. O que é correto? Então, como eu sou professor, cheguei para minha equipe, gente, olha, nós temos uma lei ambiental a cumprir, então bora arrepiar. Bora fazer cumprir a lei que a gente precisa de Parauapebas sustentável. Eu acabei de lembrar, inclusive, você chegou a apreender veículo da própria prefeitura. Da própria prefeitura. Mutei a própria prefeitura na época, porque como professor, eu tive essa concepção. Não, galera, bora fazer aqui um trabalho de educação.
Nós vamos educar a sociedade. Aí toda aquela campanha de educação ambiental na rua, distribuindo panfleto e tal, e explicando. Ia lá no infrator e conversava com ele, não é assim, o correto é esse. O cara que estava com lava-jato ali, jogando óleo para a rua, meu amigo, não é assim. A gente dava consultoria para o cara, mostrava como fazer, que naquele tempo nem tinha empresa de consultoria nessa área ambiental. Hoje tem centenas, né? Então, só que isso não deu resultado. Raramente você vê um lava-jato com esse tipo de atitude, né? Pois tudo é, regulamentado. tudo Dá um regulamentado, certo né? orgulho também. É, Você fala dá. da frustração, mas dá um certo orgulho. Dá um certo orgulho. Dá. Ter plantado aquela semente ali. É porque eu sou ansioso, eu gosto de ver o resultado na hora, né? Então, quando a gente passa um tempo fazendo essa campanha e você não vê resultado, eu falei, galera, olha, chega de conversa, vamos continuar com a educação ambiental, mas vamos aplicar a lei. E aí, quando você começa a aplicar a lei, quer dizer, a sociedade inteira fala assim, é lindo o meio ambiente, vamos cumprir e tal. Mas quando pega nele, meu amigo, quando você chega lá, dá uma multa no cara que tá... Aí ele fala, tanto bandido aí na rua, e vocês vêm me perseguir, eu tô com minha empresa aqui, vocês vêm me perseguir, eu caí com o vereador. O cara tá vendendo maconha. Eu falei, mas meu senhor, o cara tá vendendo maconha, ele tá praticamente você coloca no mesmo nível do senhor, ele tá fazendo a coisa errada, você também tá, né? Com devidas proporções de diferença, né? Então você tentava explicar isso, mas assim, quando você faz cumprir a lei, o povo ama muito mais aquele que vai com jeitinho, a malandragem, não, tudo bem, né? Você me dá um negócio aqui. O povo ama muito mais esse do que aquele que quer fazer a coisa como manda a lei. Então você fica... Voltando ao assunto dos escritores aqui, você foi secretário também de educação. Teve como dar oportunidade para que os escritores de Parauapebas pudessem estar também fazendo aí o seu livro, escrevendo? Teve isso também? Eu tive o prazer aqui de como secretário de Educação, incentivar e contribuir para alguns escritores aqui de Parauapebas. Promovemos lançamento de livro, né? Teve uma professora que ela fez uma tese de mestrado, até me esqueci o nome dela, eu queria muito citar o nome dela aqui. Aliás, se ela nos ouvir, ela me procure, porque eu quero convidar ela para a nossa academia, né? Ela fez a tese de mestrado e uma editora se interessou pelo trabalho dela e publicou. E ela me mostrou, eu falei, professora, você tem que fazer um lançamento, que é muito importante. Mas é difícil não, deixe conosco. Fizemos uma festa ali na Câmara dos Vereadores e lançamos o livro dela. Fala em festa, Luiz, antes que você fique muito aflito para falar da programação de amanhã, eu estou aqui com o convite que você me enviou, que é o seguinte: a Academia de Letras de Rondon do Pará, e aí eu já quero te perguntar sobre isso, a Academia de Letras de Rondon do Pará e região, a LERPRE, convida a Vossa Senhoria para a sessão solene edição Parauapebas, que celebrará a produção literária, artística e cultural. Na oportunidade, teremos as seguintes atrações: música, poesia, ritual de apresentação dos imortais, lançamento e venda de livros, palestra com o tema As consequências do uso excessivo de redes sociais e o hábito da leitura como antídoto e cura. O local é amanhã, sábado, na Câmara Municipal de Parauapebas, às 7h30 da noite. Fala um pouquinho dessa programação para a gente. Inclusive, o palestrante é o Francioles Vianza. Francioles Vianza. Escritor, mestrando em estudos antrópicos da Amazônia, pela UFPA. Isso, vai ser uma programação, Laércio, sensacional. Já te convidei, aproveito, convido a todo o público. Lá vai ser meio limitado, porque nós vamos fazendo plenarinho, né? São 100 cadeiras, né? Mas eu convido quem tiver interesse. É uma sessão linda, né? Uma sessão onde o público vai poder ver ver de perto como é uma sessão de uma academia de letras, né? O pessoal fica assim, poxa, nós temos a Academia Brasileira, né? E todo mundo, os imortais, né? Que se chamam, os membros de uma academia chamada de imortal, por quê, né? Então, quem tem essa curiosidade, vai lá, porque toda a sessão nós fazemos tudo como manda o figurino, todo mundo com sua roupa, né, que nós chamamos de opalanda. É uma capa, né, muito bonita,
e todo aquele ritual de apresentação. E a gente faz assim de uma forma dinâmica, que não é aquela coisa chata para a pessoa ficar ali cochilando, escutando discursos, ou seja, ai, que discurso longo, coisa chata. Não, nosso encontro é dinâmico, É a gente festivo. tem música, a gente tem poesia, a gente tem homenagens às pessoas da cidade, né? A gente homenageia, sempre a gente escolhe 3 pessoas para prestar homenagem, né? É um Você pode adiantar presente, né? quem são os Posso, homenageados de sim. amanhã? Aqui nós escolhemos, né, 3 pessoas que representam, assim, um número muito grande de pessoas. Nós pegamos aqui uma pessoa que trabalha com as artes, um professor e um escritor, Ah, né? E artes, quando você fala assim, pessoa que milita na arte, vem à cabeça quem? Afonso Camargo. Camargo. É o cara que fez escola em Parauapebas, é o cara que ensinou a maioria dos artistas aqui foram discípulos, É um alunos mestre, né? do Afonso, é um mestre, né? O cara que tem história e é um artista completo, né? Qual é a tua arte, Afonso? Qual é o teu estilo? Não dá para definir, né? O cara faz escultura, pinta, enfim, faz tudo. Então ele será homenageado, através dele a gente está homenageando toda essa categoria de artistas de Parauapebas. E na classe dos escritores, a homenageada será a Terezinha Guimarães, Que é outra que grande referência. é só a pessoa, foi só a primeira escritora que lançou o livro aqui em Parauapebas, que abriu espaço para todos nós, né, que tem o maior número de livro lançado, que tem uma experiência. Então, através da Terezinha, ela está representando, o prêmio é dela, é ela, mas ela representa todos os escritores de Parauapebas, inclusive Os eu, nossos, né? os Novos. novos, Tem inclusive uma os galera novos. jovem aí também que está sendo Tem, fomentada, tá sendo muito provocada a escrever, né? E professor, Professor. nós fomos escolher aí, nós fizemos uma pesquisa, sair, sabe? Porque eu não queria, porque eu tenho um nome de professor muito grande na minha cabeça, mas eu falo, não posso escolher alguém porque é meu amigo, porque tem proximidade. Não, essa escolha tem que ser bem justa. E é difícil, né? Porque tem vários professores que militam nessa área. Eu acho que Não foi é a só maior o sinuca professor. de bico. Foi o nome A do maior professor. sinuca de bico, o resto foi fácil, os 2 foi fácil. Mas o professor, porque eu tô na área, eu tô dentro aqui. Então tinha que ser assim, eu quero um professor, não qualquer professor, mas aquele que mais perturba seus alunos para fazer ele gostar de ler. Porque para mim isso é tudo, é o que vai definir o ser humano hoje, é quem gosta de ler e quem não gosta de ler. Então, essa professora que mais perturba os alunos, que mais exige leitura. Ou seja, é uma professora. E uma professora, né, que mais incentiva. E quando eu estava perguntando um colega professor falou assim, olha, tem uma professora aqui que eu me inspiro muito nela, que ela faz um trabalho assim. Aí quando ele me falou o nome, eu lembrei. Eu trabalhei junto com ela há uns anos atrás e via essa característica nela. Essa mesma energia, essa mesma pujança. Exatamente, essa vontade assim nela, ela vai, ela briga, não, você tem que ler, né? Porque hoje você fazer a pessoa gostar de ler um livro é um desafio, é o maior desafio meu como professor, é de fazer o aluno se apaixonar pela literatura, né? E de virar folha. E de não é virar folha literatura e tal, e ler mesmo, sabe? Então, a professora Cris, né? É uma professora de língua portuguesa lá da escola Irmã Dulce. Olha, parabéns aí a Cris. Então, Acho que eu não conheço. Conhece, Pezão, a Cris? Já atua há muito tempo? já aqui em atua há muito Parauapebas? tempo, né? Já atua há muito tempo. Ela está aqui em Parauapebas há muitos anos, né? Pelo menos mais de 10 anos eu tenho certeza. Pô, que Que bacana. há mais de 10 anos eu trabalhei junto com ela, lá na escola Irmã Dulce, na época, né? Então, assim, e essa professora também, ela representa um número muito grande de professores. Na verdade, ela acho que vai carregar nas costas a maior representatividade, Era né? a maior representatividade. Imagino eu que dentro do cerimonial ela será, inclusive, a última a ser chamada. Possivelmente. Possivelmente. Luiz, você fala da tua paixão pela literatura, você fala da tua paixão pela sala de aula, você continua lecionando, você tem a escola, que é uma outra história que começou lá em 94, né? 94? 94. 1994. Rapaz, é muito tempo, já são 28 anos. 28, já entrando para 29 anos. né? Então, assim, Que começou com o nome de era a Escola Autonomia, Autonomia.
Depois mudou para a escola Evolução. Que tá até hoje ali na Primeiro Rua. construímos a autonomia, né? Esse trocadilho, né? Ensinamos a todo mundo a ter autonomia. Aí vem a fase adulta, aí é hora de evoluir, né? E evolução, ela é infinita, né? Ela é eterna. Então, hoje, a Escola Evolução é a escola privada mais antiga de Parauapebas. 94. É a mais antiga de todas as remanescentes. Quantos alunos tem hoje na Evolução? Hoje nós temos cerca de 600 alunos, 600 alunos. aproximados 600 alunos. Ensina a partir do pré, A partir da educação infantil até o 9º ano. até o 9º ano. Até o 9º ano. Então, Não quiseram ainda todo enveredar para o fundamental. ensino médio. Não. Nós, de fato, decidimos a equipe, né? A Edith, que é a diretora, né? A chefona, É quem manda. é quem manda, né? Muitos pais, todo ano, pessoal vem ao choro, né? Quando o filho sai da escola. Quando dá ali os 14, Quando dá 15 o anos. 9º ano, o filho está no 9º ano, aí muitos pais falam, pô, vocês E têm agora, que pra onde colocar eu o vou? ensino médio. Para onde eu vou Tem que levar colocar. É porque, na verdade, o que passa na cabeça do pai, né? Eu quero dar continuidade a este aprendizado, a esta metodologia, a este sentimento de pertencimento à escola. E é exatamente numa fase, Luiz, em que o adolescente ele está saindo da infância para a adolescência propriamente Exato. dita, e aí já vai para o ensino médio, já vem aquele turbilhão de mudança de comportamento, mudança física, porque ele já entra também ali no período da puberdade. É muita mudança o tempo todo. Então, inclusive, muitos deles perdem, inclusive, as raízes dos alunos que acompanharam ele, dos colegas que acompanharam ele ao longo dos 9 anos aí de aprendizado, ou mais, né? Já começa lá no... Mas a gente tem resistido, né? De não colocar ensino médio, porque a Escola Evolução, ela pretende ser a referência de raiz, que constrói raiz, o ensino fundamental. Hoje, quem faz um bom ensino fundamental, ele vai ter sucesso em qualquer área da sua vida. Então, nós queremos focar nisso. E a gente imagina que se ampliar para o ensino médio, nós não vamos mais ter tanto foco assim na base, que é a mais importante. Por isso, apesar de muitos pais pedir mesmo, vocês têm que ter o ensino médio, a gente explica, não, a gente quer manter o foco aqui para garantir qualidade, para nunca perder a essência, né, de formar a raiz da nossa criança, né, que ela vai ter sucesso. Então, hoje, assim, todo ano é assim. Tem muita gente que já passou pela escola que hoje está aí trabalhando, são grandes profissionais. Sim, todo ano a gente faz esse evento, né, a gente traz profissionais para fazer palestras para os novos alunos, profissionais que foram da escola. Foram formados ali, Médico, engenheiro, advogado, delegado de polícia, arquiteto, tudo. A gente traz, faz no evento do aniversário, que sempre é em fevereiro, a gente faz essa rodada de palestras, né? Um cerimonial que a Edith me convidou para fazer. É um dos momentos desse aí. Tem muita gente que chora, outros que morrem de Então, sorrir. você sabe o que eu estou falando, né? Então a gente chama ex-alunos, a gente não chama mais outra pessoa, não. São nossos alunos que estão aí de sucesso. São frutos do trabalho que vocês vêm fazendo esses 28 anos. Exatamente. Muito bom. Como é que tá no tempo aí, Luiz, já? Pezão? Já? Poxa, quando o papo é bom, a gente fica assim, nessa correria. Mas tem muita coisa para a gente conversar, Luiz, tem muito assunto. Para você falar um pouco mais desse livro que conta um pouco dessa tua viagem lá. É no Chile? É na Espanha. É na Espanha. Foi na Espanha. Não, eu estava achando que era mais. Eu também pensava, quando eu sonhava em fazer o Caminho de Santiago, eu também achava que era no Chile, porque o Chile tem Santiago, né? Sim, sim. E é mais conhecido, né, por todos. Mas depois, quando eu fui planejar, eu descobri que era na Espanha, né? Não chegou a ser um mochileiro, não, mas foi cansativo, sabe? Eu fui mochileiro. Eu fiz questão de fazer o caminho como mochileiro, como peregrino. Como peregrino. O que te marcou? Não vou dar spoiler do que está no livro, não, porque eu quero que o pessoal leia. Mas o que te marcou muito nessa viagem? Laércio, me marcou tudo, porque eu fui fazer essa viagem, eu fui fazer esse caminho. Eu li um livro do Paulo Coelho lá na minha adolescência, né? Diário de um Mago, que contava exatamente a história que ele fez o caminho, né? Eu fiquei apaixonado, falei, pô, um dia eu vou fazer esse caminho. Pô, mas na Europa é tão longe. Mas eu fiquei naquela, vou fazer. E aí, quando eu
eu fui secretário por 8 anos, né? 4 anos de meio ambiente e 4 de administração. Então eu saí, assim eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente para me desintoxicar, né? Você sai, esparecer, você sai da gestão pública com aquela carga pesada. Aí eu falei, está na hora de fazer aquele velho caminho de Santiago, aquela aventura. E aí me preparei, fui, e eu fui em busca de quê? Porque o caminho de Santiago tem 1.000 pessoas por dia passam pelo caminho. Mas por vários motivos. A gente vai para a aventura, mas a maioria vai para pagar alguma promessa, vai para se reencontrar, ele tem uma crise, ele vai lá para se resolver. Eu fui com uma aventura, eu queria simplesmente caminhar os 820 e poucos quilômetros. Queria só caminhar, de caminhada, né? A pé, ali, caminhando todo dia, 6 horas da manhã e até 3, 4 horas. Eu fiz com 30 dias, né? 30 dias certinho, porque eu planejei chegar lá no domingo, porque é a missa mais bonita de recepção dos peregrinos na grande Catedral de Santiago. Então eu planejei, eu poderia ter feito isso em 25, 28 dias, mas eu planejei e fui dosando, né? Então, só que quando eu entrei no caminho, acabou essa história de só por aventura. É impossível isso, porque o caminho tem uma energia mística que ela te engole, ela te sequestra. No primeiro momento que você vai para o caminho, entrou ali, é uma coisa incrível, as pessoas me falavam isso, e relato de quem já fez, eu não acreditava, né? Já tinha lido, né? Eu era cético, eu sou muito, muito prático, né? E aí, mas quando eu começo a fazer o caminho, eu vejo realmente, eu fui sequestrado por essa energia, e deixou de ser uma aventura, então eu vivi todas as emoções do caminho que o caminho possa a te proporcionar. E tudo isso, toda essa emoção, tá no livro? Tudo não, porque como eu falo aqui no livro, tem coisa que eu vou guardar só para mim. Sério? Mas a maioria está aqui descrito nesse livro, que é o Caminho das Estrelas. Mostra a capa aí para o pessoal. Tá pegando aí, João. Olha aí. Aí, o Caminho das Estrelas, Estrelas, com o Luiz. E aí, mistérios, aventuras e aprendizado no Caminho de Santiago de Compostela. Inclusive na minha página do Instagram, Luiz Vieira, ponto escritor, tem um vídeo lá que fala um pouquinho, eu mesmo falo um pouquinho, né, da leitura, né, o que essa leitura vai te trazer. Mas o fato é que eu quis trazer o leitor comigo para o Caminho de Santiago de Compostela, e eu acho que eu consegui, pelos relatos de quem já leu, né, eu acho que eu consegui isso, porque teve uma história, um amigo meu chegou um dia no evento mancando, né, na perna, assim, puxando a perna. E aí o pessoal, o que foi isso? Machucou a perna? Ele, não, é porque eu acabei de ler o livro do Luiz Vieira, né? Que andei tanto que estou com a perna doendo. Então, eu procurei escrever de maneira que o leitor ele se sentisse dentro do caminho de Santiago de Compostela, que ele vivesse, exatamente, que ele vivenciasse a experiência, o misticismo, que ele sentisse cada curva, cada ladeira, né? Eu acho que eu consegui. Porque várias pessoas já me deram esse depoimento que parece que ele estava fazendo o caminho, que ele estava caminhando comigo. E isso, assim, quem não tivesse privilégio de um dia ir lá caminhar, porque é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria fazer, quem não puder fazer, pelo menos faça através do livro, que vai ser muito interessante. Luiz, eu não posso ir embora sem te fazer uma pergunta que você me confidenciou aqui fora do ar. Opa! Cargo público nunca mais? Nunca mais. Em Parauapebas, não. Em Parauapebas, Em Parauapebas. De repente, quando eu ficar velho lá, mais experiente lá, depois dos 60 anos, que eu tiver por aí afora, pode até ser, mas em Parauapebas, não. Né? Não. Isso aqui foi um compromisso meu, com minha família. Eu acho que... Porque, na verdade, você se desliga da família quando você... Se desliga, você não tem jeito, você desliga da família. Ainda mais eu que sou muito assim passional. Quando eu estou numa missão, eu me entrego de corpo e alma, e aí você passa a negligenciar a família, você passa a negligenciar a tua vida pessoal, teu crescimento pessoal, e aí isso não vale a pena. Eu acho que cargo público, todo mundo deveria fazer uma vez só. 4 anos e tchau, abre caminho para outras pessoas, porque depois você acaba, eu sempre uso esse termo, você acaba se intoxicando
você acaba tendo uma visão muito fechada ali, como se aquilo ali fosse a vida, né? E não é. Então, assim, É importante participar, é importante mas participar, não é importante se eternizar. mas não é importante ficar eterno, porque chega um momento que você vai ter prejuízo, né? Eu tive prejuízo, né? No campo emocional, prejuízo no campo da saúde, porque as pessoas, Laércio, quando a gente entra nessa vida pública com emoção, com compaixão, que você sonha que você pode mudar uma É realidade, igual quando você recebe né? aquele diploma, pô, agora eu tô diplomado, vou Tá ajudar a diplomado, sociedade, agora cuidar das pessoas pronto, e né? tal. E não é bem E não é assim. bem assim, não é bem assim. A nossa sociedade, ela tem aí alguns caminhos que são um pouco tortuosos, né? Então, eu digo, né? Uma coisa que eu deixo aqui como conselho para os meus amigos. Se você assumir algum cargo público, faça uma, uma, uma autoavaliação, um autocontrole e contribuiu no máximo 4 anos, vá cuidar da tua vida pessoal, porque isso pode te fazer muito mal, né? A gente conversou com o experiente de vida, Luiz Vieira. Luiz, novamente, brigadão aí por esse bate-papo. Espero ter novas oportunidades para a gente falar de outras coisas aí, inclusive que você não quis colocar no livro, falou que vai ficar só com ele. Vamos ver se no próximo bate-papo a gente consegue arrancar alguma vírgula do que não foi pro livro. Luiz, obrigado, meu irmão. E aproveitar, né, para enfatizar o convite do pessoal participar aí amanhã no Plenarinho, que agora é um espaço batizado de Faisal Salmen, né? Inclusive Muito. virou. Já, o plenarinho de fato já nem vai mais existir, né? Porque vai virar a escola da Câmara de Vereadores aqui em Parauapebas, a escola legislativa, e também vai ser a escola Faisal Salmen, né? Muito Vai ser justo. lá no plenarinho. Muito justo, justa homenagem, né? Primeiro prefeito, né? Primeiro prefeito. Construiu a base dessa cidade, né? Na época eu tinha muitos embates com o Faisal. A gente era oposição, mas eu sou adulto, Mas aí era uma oposição respeitosa. respeitosa, Mas né? a gente tá Respeitosa. sentindo meio ressentido ultimamente. Eu acho que eu E só tô levando as coisas muito pessoal, Luiz. nós chegamos ao ponto de eu conversar com o Faisal, mas a gente tinha um projeto de escrever um livro junto sobre a história de Parauapebas. Parauapebas, ele ia contar a versão dele e eu ia contar a minha no mesmo livro. Infelizmente, ele morreu antes de se concretizar isso aí, de começar pelo menos, né? Mas é importante a gente lembrar da nossa história, né? A história dos pioneiros dessa cidade, quer você goste ou não, quer você concorde ou não, mas cada um deixou sua marca aqui. O Faisal foi um que deixou. Mas é isso, amanhã, sábado, 7h30 da noite, esse lindo encontro. Convido a todo mundo, você e sua equipe, e vai lá prestigiar, porque vai ser muito bonito. Vai ser uma festa, assim, a festa da literatura. Você vai sair de lá com vontade eu não posso né? me despedir de ti sem falar por que Rondon do Pará e não mais a Academia de Letras de Parauapebas. Ah, sim, eu fui membro com muito orgulho, né? Membro da Academia APL, Academia de Letras de Parauapebas, deixei grandes amigos, inclusive a Terezinha Guimarães, né? Que era a minha colega de academia. Mas chega um ponto que você tem que priorizar as coisas, né? Eu sou muito intenso em tudo aquilo que eu faço, então chegou um momento que a APL já não estava me preenchendo, né? E aí eu encontro esse grupo de escritores, me convidaram para ir para a APL, com uma academia mais ela é regional, ela envolve escritores de vários municípios aqui dessa região sudeste do Pará. E lá eu me sentia assim, mais acolhido, mais animado, né? Uma energia diferente. Era um novo desafio. É um novo desafio. E aí eu não tinha como, olha, eu não vou me dividir em duas academias. Então eu acabei escolhendo a LERP, né? Que vamos dizer que tinha mais a ver comigo. Então não tivemos nenhum problema, né? Muito pelo contrário, eu mantenho boas amizades, mas eu não daria conta de fazer parte de duas academias. Por isso que a gente mantém todo esse carinho. A APL vai estar amanhã lá. Inclusive representada também representada pela Terezinha, né? e premiada, e também pelo seu presidente atual, que é o Dr. Rubens, né? Advogado, né? isso. Então vai ser uma festa da literatura. E amanhã vai ter
logo após a sessão, venda de livro dos escritores, noite de autógrafo, vai poder bater um papo aí com os escritores, vai ser bem interessante. Então eu recomendo, vai amanhã, sábado, nesse sábado bem especial, dia 3 de junho, vai lá prestigiar o nosso encontro, você vai se surpreender. Maravilha. Novamente, obrigado, Luiz Vieira, professor, inclusive, de vida. Obrigado, João Filho, grande pezão, camarada que tem os maiores arquivos aqui dessa história, que boa parte aí foi mencionada aqui pelo Luiz Vieira. Tem história, você não tem filmagem também lá da autonomia não, João? Tem não? Porque ali tem... Você deve ter também. Ele né? tem filmagem do tempo das nossas greves, na época do Faisal. Tem também, né? Tem. O João tem muita coisa. Inclusive, quer por ele solta um pouquinho lá no... É no Facebook, é que você solta? Vai disparando lá alguns vídeos. Pessoal, é isso. A gente bateu um papo novamente que... Aliás, novamente não. Novamente a gente teve o privilégio de conversar com pessoas que trazem conteúdo, né, no nosso bate-papo. Eu fico muito orgulhoso de ter batido esse papo hoje com o Luiz Vieira, né, professor, administrador, enfim, parceiraço. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Quando precisar, estaremos sempre à disposição, como um baiano, um paraense, uma boa prosa, nunca dispenso. E aí, para mais informações, nos siga aí na nossa rede social, Instagram, Luiz Vieira Escritor. Sempre a gente está colocando aí alguma informação, alguma coisa interessante. E obrigado a todos vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Show de bola. Até a próxima sexta com mais um podcast. Tchau, tchau.